Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o nosso canal Casamento ao Máximo. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para falar com vocês sobre assuntos relacionados ao casamento, à vida a dois, aos relacionamentos. E hoje o tema é um pouco polêmico, mas vamos lá, vamos debater, vamos trocar algumas ideias. Hoje nós vamos falar sobre nudes. Quem nunca enviou um nude, que atire a primeira pedra? Essa é a primeira questão. Eu trouxe aqui algumas informações importantes com relação à privacidade na internet. Hoje, quando nós falamos sobre privacidade, é interessante a gente entender esse assunto, né? Porque não existe mais privacidade nos dias de hoje. Todos os lugares que você vai, você é filmado. Todos os lugares têm câmeras. E antigamente eu me lembro que havia até um avisozinho em vários lugares dizendo: sorria, você está sendo filmado. Mas hoje não tem mais isso. Hoje você é constantemente filmado, seja por pessoas, seja por alguém que tem um dispositivo móvel, como um celular. Esse vídeo, inclusive, está sendo feito por um celular, através de um celular. Mas hoje não existe mais privacidade, seja também por câmeras que estão espalhadas aí em todos os lugares, câmera de segurança, inclusive a polícia militar já utiliza câmeras. E eu estou aqui olhando para a minha cola, como sempre eu tenho aqui a minha colinha com algumas informações para passar para vocês. Eu vi um artigo, o título de um artigo no jornal O Globo me chamou bastante a atenção. O título é assim: não há privacidade onde existe internet. E o subtítulo do artigo diz o seguinte: jamais escreva algo que não possa sair na primeira capa de um jornal. Jamais escreva algo em um computador que não possa sair na primeira página de um jornal. Olha que interessante isso. E mais algumas informações aqui com relação a esse assunto. O site Olhar Digital, de acordo com reportagem do site Olhar Digital, reportagem desse ano, de 2019, em 2018 nós tivemos 16.717 casos, ou seja, um aumento de 1.640% em relação a 2017, com relação às denúncias sobre invasão de privacidade na internet. A gente está falando aí sobre assédio na internet. E isso é de acordo com uma pesquisa realizada pelo site, pela organização não governamental chamada SaferNet. Ainda sobre essa organização, sobre essa ONG, as mulheres são as maiores vítimas. E será por quê, né? E existe um outro site que diz que de 2010 para 2018 houve um aumento ainda maior com relação ao número de casos. Quais são as consequências desses casos, do aumento desses casos de invasão de privacidade, divulgação de fotos íntimas, de assédio? As consequências são, primeiro, constrangimento e importunação moral. Depois vem estupro virtual. Eu não tinha ainda ouvido falar sobre esse tema, sobre esse assunto estupro virtual, mas eu entendi um pouquinho melhor sobre isso hoje, quero trazer para vocês. Stalking é outra característica, outra consequência. O que é stalking, Kepler? Stalking é perseguição obsessiva. Sextortion, olha que interessante. Sex da palavra sexo em inglês, torsion da palavra tortura, tortura sexual, que significa também ameaça ou chantagem com materiais ou atos sexuais. Assédio sexual em redes sociais e golpes também. As pessoas aproveitam os nudes, aproveitam as imagens, aproveitam os textos que você coloca na internet para fazer golpes, para praticar golpes e extorsão. A pessoa diz: olha, se você não me pagar, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, eu vou divulgar suas fotos, e por aí vai.
Mas por que eu estou falando sobre nudes, sobre privacidade na internet? Porque primeiro que esse é um assunto que está em voga. Todos nós temos um celular com câmera hoje. E eu quero compartilhar com vocês uma história para provar que isso não é de hoje. Essa questão de sexting, de compartilhamento de fotos de nudez entre as pessoas, não é algo tão recente assim. Eu me lembro que em 99, no ano de 1999, 20 anos atrás, eu estava no colégio interno e eu me lembro de um caso que foi assim, gerou um rebuliço muito grande no colégio. O colégio ficava a 15 quilômetros da cidade e todos os dias uma pessoa do colégio ia até a cidade para resolver questões bancárias, resolver problemas burocráticos que envolviam alguma questão na cidade. E um dos alunos solicitou, naquela época não tinha foto digital, né? Era tudo impresso. Você pagava, tirava fotos em uma câmera com filme, levava até uma reveladora e essa reveladora fazia as fotos virem à tona. E eu me lembro que um dos alunos solicitou a essa pessoa que ia até a cidade para fazer os trabalhos burocráticos que ele pegasse algumas fotos lá nessa cidade. E quando esse aluno chegou para buscar as fotos, ele foi conferir se a revelação estava ok, se não havia queimado alguma foto, alguma coisa assim. E eram fotos de nudes, era nudez feminina, várias meninas ali envolvidas em poses constrangedoras e por aí vai. Isso no ano de 1999. Várias consequências foram desencadeadas por conta dessa história, por conta dessa situação, porque a diretoria ficou sabendo, o rapaz, uma das moças foi expulsa, várias pessoas foram punidas porque era proibido esse tipo de ação. Mas olha o que aconteceu, o rapaz emprestou a câmera para uma moça e subornou outra, pelo menos essa era a história que todo mundo contava na época, de que houve um suborno para que uma das moças tirasse fotos de outras moças, tirasse foto delas em posições de nudez e por aí vai. Mas outra questão me chamou a atenção essa semana foi quando eu recebi um texto das redes sociais de uma pessoa que tem o meu respeito, que tem a minha consideração, apesar de não conhecer essa pessoa. Mas o texto falava exatamente sobre nudes, sobre as consequências dos nudes e as consequências com relação ao compartilhamento de fotos íntimas. E o texto vem de encontro com relação àquela reportagem que eu falei no início aqui do nosso bate-papo de hoje, que não há privacidade onde existe internet. Então, de fato, não existe intimidade. Mais importante do que isso, as pessoas que acreditam na Bíblia, é interessante você notar que nunca, jamais houve privacidade para os seres humanos, porque a Bíblia diz que nós somos espetáculo para outros mundos. Então, se nós somos espetáculo para outros mundos, significa que não existe nada que você faça que esteja de fato escondido. Tudo que você faz, as pessoas... Tudo que você faz, as pessoas, elas sabem. Pessoas de outros mundos. Isso de acordo com a Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, não tem problema. Eu respeito você. Mas eu, como cristão e uma pessoa que acredita na Bíblia, eu tenho que falar aquilo que a Bíblia diz também. E o texto chamava a atenção para alguns pontos, para que as pessoas tivessem mais atenção com relação a sua privacidade. O primeiro ponto do texto que eu li na rede social é que o jovem cristão não mostra aquilo que Deus o deu. Não mostra, não compartilha para qualquer pessoa aquilo que Deus deu. Isso é uma verdade. O jovem cristão não deveria fazer isso. O segundo ponto que é abordado no texto é que quem pede não merece. Eu concordo também. Quem pede não merece. Se a pessoa te pede um nude, ela não merece te ver nua. O terceiro ponto, já abordamos aqui, é que não há privacidade na internet. Depois ele fala sobre relações alimentadas de vulgaridade, que não se sustentam. Por fim, ele faz um convite, essa pessoa, o artigo que eu li, faz um convite para que as pessoas parem
E mais importante ainda, elas fazem um convite a elevar o padrão. Mas é importante você notar o seguinte: é fácil falar, mas será que é fácil também fazer? E eu me lembro de ter visto, esse texto está no Instagram, e aí eu vi alguns comentários, e dentro dos comentários, algumas pessoas falavam: nossa, eu compartilho nudes com o meu marido, nossa, eu compartilho nudes com a minha esposa. E aí todo mundo vinha assim, rechaçando a situação, né? Mas será que esse é de fato o caminho mais sábio, o caminho mais fácil? Como lidar de fato com essa situação? Primeiro eu quero compartilhar com você um pensamento. Você acha que quem fuma, você precisa avisar essa pessoa que fuma que ela precisa parar de fumar? Que fumar faz mal? Será que essa pessoa que fuma, ela precisa de alguém a orientando a não fumar mais? Então a gente começa a perceber que existe uma distância, existe um buraco aí que separa aquilo que eu sei daquilo que eu faço. Saber fazer é algo que exige a capacidade de raciocínio das pessoas. Exige a minha capacidade de raciocínio, exige a sua capacidade de raciocínio. Mas entre saber o que fazer e fazer, existe uma distância muito grande. Porque saber fazer é cognitivo, exige o meu raciocínio. Mas fazer é emocional. Existe uma carga emocional por trás daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E não adianta eu falar para as pessoas que o jovem cristão não deve compartilhar nude, que Jesus não se agrada, que nós não temos privacidade, que os mundos estão olhando o nosso comportamento e aquilo que nós fazemos, ou seja, que nós somos o Big Brother do universo. Não adianta eu falar isso para as pessoas se eu não corrigir as emoções dessas pessoas, se eu não for na raiz do problema. Por quê? Porque o nude ele é apenas um sintoma. O nude não é um problema. Compartilhar nudes é apenas um sintoma. Sintoma de quê, Kepler? Sintoma de uma falta emocional. Sintoma de uma carga emocional errada. E eu quero falar para vocês que sobre questões emocionais ligadas ao sexo eu entendo muito bem, porque eu fui uma pessoa que durante muitos anos eu tive comportamentos sexuais que não me agradavam. Se não me agradavam, imagina se agradavam a Deus. Depois eu quero compartilhar mais sobre isso com vocês, mas não é esse o caso. Então, o primeiro ponto com relação aos nudes é a gente entender que saber não é o mesmo que fazer. E que o nude ele é apenas um sintoma de uma falta emocional. E a mulher ela fica muito mais vulnerável com relação a isso, porque as mulheres elas são movidas por aquilo que elas ouvem. Aquilo que as mulheres ouvem é o famoso 7-1, o balango do homem, né? Mas a mulher, ela é movida de fato por aquilo que ela ouve. E às vezes a mulher que está em uma dependência emocional, com uma falta emocional, ela começa a ouvir palavras que a agradam, palavras que ela antes não ouvia, agora ela passa a ouvir. Nossa, você é bonita, você é elegante, você é a coisa mais linda que eu já vi. E, gente, é conversa fiada mesmo, mas para quem não está com as emoções no lugar, não tem jeito. Quem não está com as emoções no lugar, quem tem uma falta emocional, vai cair nessa conversa fiada. Infelizmente é assim. Então, o segundo aspecto que eu queria trazer para vocês aqui hoje é que o nude não é um problema em si. O nude ele é apenas um sintoma de uma questão emocional, de uma falta emocional muito maior que está ali por trás. Terceiro, dizer para a pessoa que ela não deve compartilhar um nude não resolve o problema, não ajuda em absolutamente nada. Exatamente por conta disso que eu acabei de falar, porque saber o que fazer é cognitivo, mas entre saber o que fazer e fazer de fato, existe uma distância que é suprida exatamente pelas emoções. Você tem que estar com as emoções no lugar. Existe um autor chamado Daniel Goleman, ele é referência quando o assunto é inteligência emocional.
E o Daniel Goleman ele fala que 20% do sucesso de uma pessoa está relacionado ao seu cognitivo, à sua capacidade de raciocínio. Ele diz que os outros 80% estão ligados a diversos outros fatores. Mas, ora, por exclusão, se ele me diz, se pesquisas informam que 20% do meu sucesso está relacionado às questões do meu cognitivo, por exclusão eu posso entender, então, que todo o restante está ligado ao meu emocional. E as pessoas não cuidam das emoções. Por muito tempo eu não cuidei das minhas emoções. Por muito tempo eu não cuidei das emoções da minha esposa, da minha família. É natural isso porque, na verdade, não é natural. É normal isso em nosso meio porque nós fomos criados dessa forma, para desprezar as emoções. Nós fomos ensinados dessa forma. Então não é culpa nossa, mas é culpa nossa se nós permanecermos do jeito que nós nos encontramos. A gente precisa mudar a situação, a gente precisa ir além, a gente precisa ir em busca de uma mudança. Quarto ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, falando sobre privacidade na internet, mais especificamente sobre o compartilhamento de nudes. Deus pode agir na nossa fraqueza. Gente, se eu pude mudar, se eu, com toda a minha fraqueza, pude mudar, você também pode. Eu tenho certeza que você é capaz de mudar. E Deus é aquele que pode transformar a sua fraqueza em uma força sua. Forte isso, não é isso? Profundo o que eu falei? Deus ele tem a capacidade de transformar maldições em bênçãos. Uma outra frase que eu escutei hoje que me impactou bastante. Por que Deus permite que o mal aconteça? E a pessoa disse o seguinte: Deus só permite que o mal aconteça porque Ele consegue transformar esse mal em algo muito positivo, em algo muito bom. Então Deus tem a capacidade de trazer, de transformar algo negativo que acontece na sua vida em algo transformador, em algo que vai impactar a vida das pessoas, em algo que vai ajudar outras pessoas a serem transformadas e impactadas como você foi impactado um dia. E por último, e não menos importante do que aquilo que nós já falamos até aqui, é extremamente importante que você busque a ajuda de alguém. Busque a ajuda de alguém que de fato vai conseguir te ajudar, alguém que tenha habilidade suficiente para fazer com que você saia dessa situação. Se você costuma compartilhar nudes, se você costuma receber nudes, não se preocupe, existe saída, existe solução. Mas a solução não é parar de compartilhar os nudes. Parar de compartilhar os nudes você pode até conseguir por um período de tempo, por um período limitado de tempo, mas logo em seguida você vai se ver tentado novamente a voltar com essa prática, a fazer aquilo que você não gostaria de fazer novamente. E é tão importante isso porque nós não devemos confiar a nossa intimidade, as nossas emoções a outra pessoa. Quando você compartilha um nude, você está colocando a chave das suas emoções, a chave da sua intimidade nas mãos de outra pessoa. Eu me lembro que nas buscas que eu fiz com relação a isso, eu encontrei uma campanha de combate ao compartilhamento de fotos de nudez. E nessa campanha existia uma pessoa seminua olhando para um espelho dentro de um banheiro, como se estivesse ali na sua intimidade, e no reflexo do banheiro existiam várias outras pessoas. Cada reflexo do banheiro havia uma pessoa olhando a nudez daquela pessoa. Então, essa imagem falou muito forte comigo, porque quando você compartilha, você não tem mais controle sobre aquilo que vai acontecer com a sua foto. Eu quero te dizer que eu te entendo se você já compartilhou nudes, se você costuma solicitar nudez. Eu entendo se você também tem a prática de olhar pornografia, e eu ainda vou trazer aqui um assunto sobre pornografia. Não é esse o tema de hoje, mas com certeza eu vou trazer. Eu vou contar também sobre a minha experiência, o que já aconteceu comigo, qual que era a minha relação com a pornografia e como que eu consegui me libertar da pornografia. E eu quero te dizer que se eu conseguir sair de todas essas situações, eu tenho certeza que você também pode.
que Deus ele está olhando para você com um olhar de amor, de misericórdia e de compaixão. Ele não quer que você fique se expondo de uma maneira tão desnecessária desse jeito. Eu não estou aqui para te acusar de nada, até porque eu comecei o vídeo falando, quem nunca postou um nude, que atire a primeira pedra. Mas eu quero te dizer que essa não é uma prática que te traz saúde emocional. Essa não é uma prática que vai te trazer felicidade. E embora possa trazer uma satisfação momentânea, é verdade. Mas depois a sensação de ter as suas emoções, de ter a sua intimidade confiada nas mãos de outra pessoa, essa sensação é muito pior. Pode ter certeza que ela destrói qualquer sensação positiva na hora que você está ali compartilhando um nude e você sabe o que acontece ali quando as pessoas estão num momento assim de intimidade. Eu concordo com a pessoa que compartilhou o texto na internet que as relações alimentadas de vulgaridade não vão para frente. Infelizmente, nós temos que entender isso e hoje as mídias sociais, a televisão já vem bombardeando a gente de vulgaridade já faz um bom tempo. Não é de hoje, é de muito tempo. E aí as pessoas acabam pensando que a vulgaridade ela é saudável, mas na verdade ela não é. Eu espero muito que o assunto de hoje tenha te ajudado de alguma forma. E se ajudou, eu peço que você faça a gentileza. Deixe um comentário aí embaixo. Coloque aí embaixo o que você achou do assunto de hoje. Se tem algum outro assunto que você gostaria que nós tratássemos aqui, que eu trouxesse para você, por favor, coloque o seu comentário aí embaixo. E se esse vídeo fez sentido para você e você gostaria de impactar a vida de outras pessoas, compartilha ele também. Dessa forma você vai estar ajudando outros a entenderem qual que é o sentimento que está por trás de um comportamento. Eu espero que você tenha gostado e pode aguardar que na semana que vem nós teremos mais um vídeo. Meu nome é Kepler e esse é o canal Casamento ao Máximo. Até o próximo vídeo.